Olá, hoje a nossa aula vai ser capítulo 2 do livro da Conquista da Matemática, diagonais de um polígono convexo. Então vamos observar, quando ele fala convexo, já sabe que todas as áreas são fechadas. Então você já sabe que todo segmento de reta que une dois vértices são consecutivos e um polígono é chamado diagonal do polígono. Então, para vocês entenderem melhor, diagonal são todas essas linhas, essas retas que passam de um vértice para o outro. Então, vamos ver. No polígono da figura ao lado, os segmentos AC, então AC, AD, ó, AD, PD, ó, BD, e BE, PE, CE, então vamos aqui, CE e CA. Então, são as suas diagonais. Todos aqui são as diagonais. Aqui nós temos uma figura de 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, com um total de diagonais. Então, vamos observar agora o exemplo aqui abaixo. Devemos observar que, se quisermos traçar as diagonais a partir do vértice A, não podemos ligá-los a três vértices no polígono. Então, não podemos ligá-los a três vértices do polígono, que sejam a ele mesmo. Por exemplo, aqui só dá para traçar só dois vértices, porque não tem como ele traçar para os outros. Então, por isso que ele só traça para dois, essa figura de 5 lados. Então, onde ele falou que ele não pode traçar para ele mesmo também. E aos vértices consecutivos BE, que nós temos aqui, ó, BE, B e E, então B e E, o segmento CA. O segmento CA, por exemplo, indica a mesma diagonal que o segmento AC. Então, AC, aqui, ó, AC, ele indica a mesma diagonal que o segmento AC, em geral. Em geral, o número de diagonais não coincide com o número de lados do polígono. A única exceção, a única exceção é o pentágono. Nós temos uma figura pentagonal, que, como acabamos de ver na figura, possui 5 lados e 5 diagonais. Então, possui 5 lados e 5 diagonais. Agora vamos ver aqui, ó. Calcula o número de diagonais de um polígono. Aí tem aqui. A representação do polígono a seguir é um octógono de 8 lados, no qual estão traçados todas as suas diagonais. Então, aqui nós temos aqui, ó, um octógono com 8 lados. Observe que ele já dá para traçar mais, ó, aqui. Por exemplo, o A dá para traçar para o G, o vértice C, o F, o E, para o D e para o vértice C. Veja que ele já aumentou a quantidade de diagonal, de linha de retas. Então, você seria capaz de contar quantas diagonais tem esse diagonal, esse octógono? Traça uma a uma, ou conta as diagonais de um polígono. É um processo trabalhoso, principalmente se ele tiver um número grande de lados. Vamos então aprender a determinar o número de diagonais de um polígono sem traçá-las. Então vamos observar. De qualquer vértice do polígono, partem diagonais para todos os vértices N, menos para 3 deles. Ele mesmo é os vértices consecutivos a ele. Portanto, então,
utilizamos aqui n, que é o número de lados, menos 3, que é a parte das diagonais. Então, vamos aqui um exemplo. Como são n vértices e de cada um partem n menos 3 diagonais, o número total de diagonais seria n vezes n menos 3. Mas nessa forma, então, é como se fosse aqui. Se aqui fosse o vértice, se tivesse um pentagonal 5, aqui seria 5, que era o número de lados. Aqui, aí repete ele aqui, é 5 menos 3. Então, seria 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. Então, seria 10 diagonais, se tivesse uma figura pentagonal. Mas dessa forma, estaríamos contando cada diagonais duas vezes. Lembre-se de que o segmento AC e segmento CA, por exemplo, são a mesma diagonal. Essa parte a gente não conta, conta só uma vez só. Então, o número de diagonais D, é dada pela metade de n vezes n menos n. Assim, em um polígono de n lados, ou n vértices, o número de diagonais, ó, é dado por diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Vamos a um exemplo aqui. Aqui o exemplo, ó. Considere, então, a situação a seguir. Quantas diagonais possui o decágono de 10 lados? Primeiro, o número de lados são 10, que nós temos um decágono com 10 lados. Então, vamos para saber quantas diagonais. Pegamos n aqui, ó, substitui por 10. E esse mesmo n nós substituímos por 10 menos 3. Então, repete a fórmula, ó, o 2 aqui da fórmula, e substituímos só o n. O n, tanto faz aqui n, que é o número de lados, e esse n também. Então, aqui, ó, substituímos os dois n por 10. Então, vamos ao cálculo. Então, 10 menos 3, repete o 10, e aqui subtrai 10 menos 3, 7. E repete o 2. Então, 10 vezes 7, 70. Então, 70 dividido por 2, 35. Então, nós temos as diagonais, 35 diagonais. É um exemplo que dá para vocês resolver as seguintes questões que eu coloquei para que vocês pudessem resolver.